Olá, sejam bem-vindos ao canal da Comunidade Cristo para as Nações aqui no YouTube. É uma alegria podermos estar juntos para aprender acerca da Palavra de Deus. Amém, amados? Como eu falei, uma alegria poder estar com vocês aqui e dar sequência ao estudo que nós estamos fazendo na carta de Paulo aos Efésios. Há 2 vídeos atrás nós demos início no capítulo 4 a falar acerca das características do discípulo de Cristo. Hoje, neste vídeo, eu quero falar 2 características do discípulo de Cristo. E nós podemos acompanhá-las a partir dos versículos 28 e 29. Essas 2 características tratam acerca, a primeira, que é a terceira característica do discípulo, é aquele que furta, não furte mais, como diz o versículo. Então, a terceira característica de um discípulo de Cristo é que ele não furta, é honrado, é trabalhador e é generoso. Um destaque aqui para essa característica, que ela tem 2 aspectos, o aspecto negativo e o aspecto positivo. E a quarta característica deste vídeo está no versículo 29, que não fala palavras torpes, mas sim palavras que edificam, abençoam. Amém, queridos? E eu quero começar pela terceira característica, convidando você a abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, versículo 28. Vamos lá? Já achou? Já abriu? Glória a Deus. Quando nós estamos ao vivo lá, eu sempre falo para os irmãos, dá um joinha aí, se achou. Amém. O texto diz assim: aquele que furtava, não furtes mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado. Então, a terceira característica, ela tem, como eu disse, 2 aspectos. Primeiro, o aspecto negativo, que traz à nossa consciência a mudança que vai nos levar a ter um aspecto positivo em nossa vida. Eu queria iniciar falando dessa característica, dizendo que furtar é roubar, sem exercer violência. É pegar algo sem que o dono dê conta, aquela coisa sorrateira, né? Aquilo que pega sem ninguém perceber. É se apropriar do que é dos outros disfarçadamente. Porém, amados, o furto é um roubo. E um roubo escondido, sigiloso, associado com o engano. Tanto o que rouba como o que furta é ladrão. E esta conduta é totalmente inapropriada para um discípulo de Cristo. Paulo, falando um pouco mais acerca disso, em 1 Coríntios, capítulo 5, entre os versos 9 e 11, eu queria destacar o que ele diz assim: aquele que diz que é irmão, mas é ladrão, persiste no erro e deve ser tirado da igreja. Tem uma versão que diz assim, deve ser excomungado da igreja. Então, Paulo, com muita sabedoria e graça, está nos orientando aqui, de forma muito tremenda, que não tem espaço na vida de um discípulo a o furto, o roubo, o engano. E dentro dessa perspectiva, eu queria dizer que existem diferentes formas de furto. E é muito importante aqui a gente ver junto essas formas diferentes, porque às vezes você pensa, mas isso não é... Tem tudo a ver. E a primeira que eu queria destacar aqui é tirar dinheiro do local onde a gente trabalha. E aqui me trouxe à memória, eu trabalhei muitos anos no comércio, e havia uma prática, como eu creio que
até hoje deve existir. Eu já estou fora há um tempo do comércio, mas assim, nós prestávamos um serviço e na hora da pessoa fazer o acerto, pagar, na hora de tirar a nota, sempre vinha aquela situação assim, ó, coloca um valor a mais. E isso gerou muitas situações, porque nós, como cristãos, como discípulos, eu sempre falava, não, nós colocamos o valor real do serviço. E isso, assim, trazia um desconforto para a pessoa, e eu sei que perdemos muitos clientes em relação a isso, mas a partir do momento que nós aceitamos fazer isso, nós nos tornamos cúmplices de um furto, porque um simples, vamos supor, fazíamos uma chave, custava R$ 5 e a pessoa pedia para pôr R$ 10, então ela está lesando, roubando a empresa, furtando a empresa em R$ 5. Isso é uma prática muito comum, mas não pode ser no meio de um discípulo de Cristo. Uma outra ação ou forma de furto é levar coisas da empresa, do escritório, ou pegar no mercado e esconder, manipular, furtar aquilo que não é nosso. E aqui eu quero dizer uma simples caneta. Se você pega uma simples caneta que é da empresa e você leva para casa, você está furtando. Amados, presta atenção no versículo, a forma como Paulo coloca. Ele diz: aquele que furtava, não furtes mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Amados, o Senhor tem nos abençoado e tem dado trabalho. Então, com o suor do nosso trabalho, nós temos renda e através da renda nós podemos comprar uma boa caneta. Não precisa pegar a caneta da empresa. É diferente quando a empresa te dá um brinde. Aí ela está te dando um presente. Mas você pegar, eu estou usando um exemplo aqui de uma caneta, mas pode ser um clips, pode ser um elástico, pode ser o que for, que você está pegando da empresa e tomando para você, você está furtando. Isso é furto, é roubo. E às vezes isso acontece de forma muito natural. Mas nós precisamos tirar essas coisas naturais, o erro natural que acontece na nossa vida, porque isso não agrada ao Senhor. Porque a gente está roubando sem que ninguém dê conta. Quem vai estar atento para um elástico, para uma caneta, para um clipe? Não importa, Deus está vendo. E se a gente está se apoderando de algo que não é nosso, nós estamos roubando. Uma outra coisa muito comum que acontece é você ir no mercado, deu aquela fome, abre um pacote de bolacha e vai comer enquanto você está fazendo a compra. Se você não pagar quando você sair por aquele pacote de bolacha, você roubou. E isso, amados, tem às vezes se tornado uma prática comum. E nós, como discípulos de Cristo, nós não podemos ter essas práticas. Uma outra situação que acaba se tornando muito comum é a pessoa emprestar algo e não devolver. Isso acontece muitas vezes por distração, por situações, a pessoa pega um livro emprestado, pega uma situação e acaba não devolvendo. Isso também é um furto, porque você está pegando algo que não é seu e está se apropriando, você está tomando posse daquilo que não é seu. Outra característica aqui interessante é você não trabalhar as horas que correspondem, ou não trabalhar quando não somos fiscalizados. Essa pandemia está gerando algumas ações interessantes com o advento do home office, né? A pessoa trabalhando em casa. Então não tem ninguém fiscalizando o seu trabalho. Ok, ninguém fiscalizando, mas como os discípulos de Cristo, como uma característica do discípulo de Cristo, não rouba a hora. Cumpre o seu horário, faz o seu trabalho para o bem, faz o que é bom. Então, essas situações, essas formas que muitas vezes vêm como um engano na nossa vida, precisam ser retiradas. A gente precisa entender uma última aqui forma de furto, e eu vejo mais uma vez me lembrando do comércio, isso era
prática muito comum é as pessoas usar a balança ou adulterar os pesos da balança para lucrar. Ou até então o dono de posto de gasolina adultera lá os marcadores para entregar menos do que a pessoa está pagando. Amados, isso é furto, isso é roubo. E infelizmente no Brasil isso é uma prática comum. Porém, diante da palavra de Deus, diante daquilo que nós estamos aprendendo acerca da palavra de Deus, isso é caracterizado como furto, como roubo. Nós estamos tomando posse de algo que não nos pertence. E isso é muito ruim. E como vocês podem ver, até aqui eu mostrei a parte negativa, né, do versículo. Porém, Paulo, nesse versículo, ele fala alguns aspectos positivos dentro da característica de um discípulo, que ele não furta, é honrado, é trabalhador e é generoso. Então eu queria também destacar essas características positivas que estão na terceira característica do discípulo. E a primeira característica positiva do discípulo que eu quero destacar é que ele é honrado, a honra. O discípulo de Cristo, ele deve ser honrado, honesto, sincero, íntegro. Amados, debaixo de nenhuma circunstância nós devemos incorrer no pecado de roubar ou furtar. Misericórdia, em nome de Jesus. Nunca. Isso precisa ser extirpado, retirado de nossa vida como discípulos de Cristo. A Bíblia nos diz e nos chama a atenção em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você se lembra? Alguns vídeos passados eu falei dentro da primeira característica do discípulo acerca da mentira. E mais uma vez vocês percebem que o amor ao dinheiro traz prejuízo para a vida do discípulo. Da mesma forma que o amor ao dinheiro faz a gente mentir, o amor ao dinheiro faz a gente furtar, roubar, a se apropriar daquilo que não nos pertence. E isso não faz parte da característica de um discípulo que é honrado. Isso não pode existir na vida de um discípulo. Por isso que fica muito claro e incisivo ao texto aqui: aquele que furtava, não furtes mais, antes trabalhe. O trabalho, ele é honrado, ele traz dignidade para a vida do discípulo. Amém, amados? Uma outra característica positiva do discípulo é a restituição. E aqui é importante a gente prestar atenção, porque ele diz assim no texto, né? Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Amados, ele começou dizendo: aquele que furtava, não furtes mais. Então, da mesma forma que você para de furtar, às vezes há necessidade da restituição. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus Cristo, o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração, começa a trabalhar na nossa vida. E uma das coisas que eu vejo assim muito importante, o Espírito Santo começa a fazer-nos restituir aquilo que nós defraudamos. Restituir perdão, restituir honra a pessoas. E se de alguma forma nós furtamos ou tiramos, né, tomamos posse de algo que não nos pertencia, a palavra tremenda aqui é a gente restituir, confessar o pecado, devolver. Restituir é devolver aquele ao que nós furtamos. E com muita ênfase eu vejo aqui é que após a nossa conversão, a gente começa a tomar esses passos. A gente começa a restituir aquilo que foi. Por exemplo, se na empresa a gente vinha fazendo o serviço de qualquer forma, empurrando com a barriga, né, aquela expressão, né? Uma das formas é restituir, fazendo com honra o nosso trabalho, honrando
o nosso empregador, honrando aquele que tem pago o nosso salário, trabalhar de forma honesta. Isso é muito, essa característica de devolver, da restituição, é muito importante. Amém, queridos? E uma última característica que eu queria destacar aqui, dentro da terceira característica do discípulo, é o trabalho que leva a gente a ser generoso. A vontade de Deus é que nós trabalhemos, e que trabalhemos bem, ou seja, com esforço, com diligência, com responsabilidade, com excelência. Que a gente faça o bem que nós propusermos a fazer. Que o Senhor, Ele nos capacita a nos superarmos, a produzirmos com qualidade, a termos inteligência e fazer projetos que venham a honrar o nosso empregador ou aquele que tem nos sustentado, para que a gente se torne fiéis, cumpridores do nosso papel ao qual nós fomos contratados e, acima de tudo, sejamos pessoas confiáveis. Amados, a preguiça, o ócio, a negligência não são dignos de um filho de Deus. E elas acarretam muito prejuízo à vida de um discípulo e à sua família. Deus quer que a gente prospere no trabalho, honrando e sendo honrado. A gente pode ver isso em 3 João, no versículo 2. Tem somente um capítulo, né? 3 João, versículo 2. Deus quer que o resultado do nosso trabalho, a gente vai ter o que é necessário para nós. E algo tremendo aqui, o milagre que eu vejo, além de ser aquilo que é necessário a nós, o Senhor nos torna abençoador, porque Ele nos abençoa para sermos abençoadores. E o Senhor deseja, aqui um aspecto interessante, que o Senhor deseja que com o resultado do nosso trabalho, a gente seja generoso, destruindo a avareza e a generosidade para abençoar, para dar. Porque há uma diferença aqui entre o generoso e o avarento, amados. O avarento, ele guarda para si e se preocupa somente para si e para o seu futuro. E tudo que ele tem, tudo que ele ganha, ele pensa somente para si. Porém, a gente pode ver que o Senhor, em muitas vezes, muitos discípulos também, na Bíblia, condenam a avareza e o avarento. E um discípulo de Jesus, ele tem um estilo de vida totalmente diferente do avarento. E ele, em vez de furtar, ele trabalha. Em vez de ser avarento, ele é generoso. Em vez de ele ser alguém que só pensa em si, ele pensa no próximo. Tem um coração sensível diante das necessidades do seu próximo. Ama o seu próximo, compartilha com o necessitado o que tem e o que obtém com o resultado do seu trabalho. É a experiência, amados, de dar com alegria. A alegria de poder ofertar, a alegria de poder participar na vida do próximo. Então, essa é a terceira característica, né, que nós vimos, né, na mensagem, e aqui eu quero enfatizar: aquele que furtava, não furte mais. Pensa, deixa o Espírito Santo falar no teu coração e reflita, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu não sou ladrão, eu nunca furto. Pensa nesses pequenos detalhes. Como eu usei aqui um exemplo bem simples, um clipe que a gente pega, que não nos pertence, nós estamos furtando. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Amém? E eu queria continuar falando acerca agora da quarta característica. Como eu disse, nós vamos conversar sobre 2 características hoje. E a quarta característica está no versículo 29. E o versículo 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Queridos, a quarta
característica que Paulo está destacando aqui na vida de um discípulo é: o discípulo não fala palavras torpes, mas sim palavras que abençoam e edificam. E aqui eu vejo a importância de que Paulo está nos trazendo. Por quê? Porque Jesus disse: a abundância do seu coração, a boca fala. Lucas, capítulo 6, verso 45. Da abundância do seu coração, a boca fala. Aquilo que está, né? Aquilo que está no teu coração é o que está sendo produzido pela nossa boca. A decadência, perdão, decadência moral e espiritual que está infligindo, que está aí na nossa sociedade, fica muito evidente na forma que as pessoas têm falado. Você vê a decadência na forma que as pessoas estão se expressando. Amados, as palavras torpes são pronunciadas constantemente, em cada conversa, entre amigos e conhecidos. A pessoa não tem necessidade, está ali uma conversa agradável, mas, pum, vem uma palavra torpe. Sempre sai uma palavra torpe. E isso entre meninos, meninas, idosos, jovens, anciãos, crianças, todos parecem ter perdido o sentido da correção no que se refere ao falar e aos bons costumes, e se tornaram uma certa grosseria, vulgaridade, parece que está ficando normal. E aqui Paulo vem num contraste, vem de encontro, porque a expressão nenhuma palavra torpe inclui não somente palavras más e palavras indecentes, mas também todas as palavras que causam dano ao demais. Aquela palavra que traz injúria ao próximo, aquela palavra que traz insulto à pessoa, aquela brincadeira boba, aquela palavra que não precisa sair de nossa boca. E tem alguns dentro do vocabulário, né, que é perverso, que nós precisamos ir nos tirando da nossa vida, né? Por exemplo, palavras maldosas, insultos, ofensas, blasfêmias, maldição, conversas, histórias que tenham fundo obsceno, expressões ofensivas, ásperas, grosserias, gritos, escárnio, sarcasmo, críticas, calúnia, reclamações, resmungos, leviandades, situações, expressões negativas que acabam demonstrando falta de fé, falta de obediência àquilo que Cristo tem orientado as nossas vidas. Eu vejo que é muito importante, como discípulos de Cristo, nós estarmos atentos a isso. E aqui eu quero destacar que essa mudança, ela precisa começar no nosso coração. Amados, nós precisamos levar em conta a orientação que o Senhor Jesus nos diz. Porque a palavra torpe, ela não começa na cabeça, ela começa no coração. E do coração ela vem à boca. Se a boca fala, né, aquilo que o coração está cheio. Então, o que nós temos alimentado o nosso coração? Porque se a gente entender esse conceito, a gente deve primeiro mudar o conteúdo do nosso coração. As expressões verbais vão ser transformadas. Os nossos pensamentos devem ser limpos, agradáveis. A gente deve desenvolver em nosso interior essa atitude de honra, de respeito, de amor a cada pessoa. Você está ali numa rodinha, começaram a ter palavras tortas, sai de perto, você não precisa compactuar, você não precisa se alimentar do que é mal, saia de perto. A gente precisa nos limpar de toda contaminação produzida pelo vocabulário perverso que parece que cada dia mais e mais está se banalizando, está ficando comum na vida das pessoas, porém não na vida de um discípulo de Cristo. A gente precisa cultivar o temor a Deus, a consciência de que Ele está presente. Lembra
quando 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor está ali. O ponto é que muitas vezes não estamos reunidos em seu nome. Esse que é o perigo que eu vejo dos nossos dias. Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Nós temos que ter a humildade no coração, entendendo que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Algumas palavras torpes, né? Paulo está falando aqui, a expressão que ele usa, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a palavra boa para edificação, né? Que transmita graça aos que ouvem. Paulo, ele está aqui usando, né, uma palavra que vem do grego, sapros, que se emprega para árvores e frutos podres, né, ou peixe podre. É uma palavra bem forte que Paulo está usando. É o tipo de palavra que prejudica o ouvinte. Um cristão não pode ter a sua boca contaminada, a sua boca suja, né? Então, essa palavra que Paulo está empregando aqui, ela tem um aspecto negativo e forte, porque, assim, aquilo que está saindo está gerando coisa que fede, coisa ruim, coisa podre, né? E isso não é bom. Um cristão não pode, como eu disse, não pode ter a boca suja, né? Romanos, capítulo 3, verso 14, diz assim: a boca, ela está cheia de maldição e de amargura. Então, isso não é o vocabulário para um cristão, né? Porém, quando o coração nosso muda, a boca também muda. E a nossa comunicação começa a ter aspectos positivos. Ela é boa, ela é edificante, ela é necessária, ela é transmissora de graça aos que estão ouvindo. Que coisa maravilhosa, né? Jesus disse que há uma conexão entre a boca e o coração, certo? Há uma conexão. Então a boca fala do que o coração está cheio. E nós precisamos estar atentos, porque nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras que nós proferimos. Se lembram? Está lá em Mateus, capítulo 12, versos 36 e 37. Nós vamos dar conta. A nossa língua, a Bíblia diz que a nossa língua, ela pode ser uma fonte de vida ou um instrumento de morte. Tiago, capítulo 3, versos 5 a 8. A gente pode animar as pessoas ou destruí-las com a nossa língua. Provérbios 12, 18. A fala torpe entristece o espírito que é santo. Amém, amados? Nós precisamos estar muito atentos em relação a isso. Tem um teólogo, um grande teólogo, né, A.W. Tozer, né, ele diz que o Espírito Santo é a pessoa que vive e deve ser tratado como tal. A gente nunca deve pensar nele como uma energia cega ou como uma força impessoal. Não, o Espírito Santo está em nós e está atento a cada palavra, a cada pensamento, a cada gesto, a cada ação. Ele ouve, ele vê e ele sente como qualquer outra pessoa. Porém, a gente pode agradá-lo ou entristecê-lo, porque a sequência do capítulo 4, verso 30, diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados no dia da redenção. Então vocês percebem que a palavra torpe, a palavra que não edifica, entristece o Espírito. E ele, o Espírito Santo, ele responderá ao nosso tímido esforço por conhecê-lo e virá ao nosso encontro. Ele nos ajuda, ele nos suporta, ele nos dá estrutura para vencermos. Então, a nossa, que seja pequena vontade, desejo de mudar, o Espírito Santo nos ajuda, nos fortalece, para que a gente mude e não saia mais de nossa boca palavra torpe, mas sim palavras para
edificação, palavras abençoadoras. Amém, queridos? E eu queria concluir essa quarta característica dizendo o seguinte: nós devemos aprender a falar como Deus quer. Toda palavra que sair da nossa boca deve ser para edificação. Lembre-se disso. Vou repetir. Toda palavra que sair da nossa boca precisa ser uma palavra para edificação. Devemos transmitir aos que nos escutam ânimo, esperança, confiança. Amém, amado? Lembre-se, nós somos chamados para ser sal. Nós somos chamados para ser luz. Trazer luz à vida das pessoas, trazer sabor à vida das pessoas. Amém? Eu gostaria de orar por você neste momento, que esta mensagem possa ser edificadora em sua vida, que essas características que nós vimos hoje, aquele que furtava, não furte mais, mas seja honrado, trabalhe com dignidade e edifique a vida das pessoas. Aquele que falava palavra torpe, não fale mais, mas sim palavras que abençoam, que edificam. Vocês percebem características que trazem paz, que trazem bênção, que trazem unção para a vida das pessoas. Amados, nós somos chamados a ser discípulos, construtores de pontes, construtores de edificação de vidas, abençoadores. E eu quero profetizar sobre tua vida que a graça, a unção do Espírito Santo nos capacita a sermos muito mais daquilo que o Senhor tem pedido, para sermos abençoadores, edificadores. Amém, queridos? Pai querido, eu quero te agradecer e te louvar. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos tem chamado e o Senhor nos tem dado características de homens e mulheres fiéis, idôneos, edificadores, discípulos amados que fazem discípulos segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Pai. Por isso eu peço a ti, Senhor, nos capacite, Senhor. Nos abençoe, Senhor, a fazermos segundo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo o teu desejo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, queridos? É uma alegria podermos estar conversando, aprendendo acerca da palavra do Senhor, e na próxima semana vai ter a sequência, mais uma característica. Deus te abençoe, que a graça, o amor e a presença do Espírito Santo seja real sobre tua vida. Amém? Deus te abençoe, uma boa semana.